Shalom, meu nome é Tirtz Abreu, eu moro em Jerusalém e sou convertida ao judaísmo ortodoxo. Hoje eu vou falar sobre a escolha do nome que nós adotamos quando nós nos convertemos. Nós vemos na Bíblia que foi Deus que mudou o nome de Abrão para Avraham, pai de muitas nações, mudou o nome de Sarai para Sara, mudou o nome de Jacó para Israel, e isso se tornou uma tradição na nossa religião de mudar de nome quando você se converte ao judaísmo. Como é que essa escolha é feita? Você tem no mínimo um ano, que é o período mínimo para uma conversão, porque você tem que fazer todo um ciclo anual de festas, e durante o ano também nós temos a leitura da Torá. Todo ano nós renovamos a leitura da Torá a cada Shabat, né, em porções que nós chamamos Parashá, ou Parashá no singular, Parashiot no plural, são as porções da Torá que nós lemos a cada Shabat e começa no primeiro dia do ano novo judaico e termina no final do ano judaico. Então, a pessoa, o candidato à conversão, ele tem a oportunidade de ler junto com os fiéis da sinagoga as parashiot de todas as semanas, se familiarizar com os nomes e, no momento oportuno, escolher um nome que lhe convenha, que fale ao seu coração, sabe? No meu caso, foi uma história bem interessante, que é o que eu quero contar hoje. Eu atualmente tenho 64 anos, eu me converti o ano passado com 63 anos. Mas quando eu tinha 21 anos, no dia do meu aniversário, eu estava em casa, eu não pretendia comemorar com ninguém, e uma amiga minha telefonou para mim, eu morava no Rio de Janeiro, e ela falou assim: Tereza, você vai fazer alguma coisa hoje pelo seu aniversário? Eu disse: não estou fazendo nada não. Ela disse: então vamos sair, vamos tomar um chopp. Eu disse: tá bem. Meu aniversário é em fevereiro, e fevereiro no Rio de Janeiro, né, é calor, é carnaval, e a cidade cheia de turistas. Então nós fomos para um bar que chamava-se Barril 1800, no Leme, se não me engano, não sei se ele ainda existe, e nós chegamos e sentamos numa mesa, eu e a minha amiga. E aí o tempo foi passando, o bar foi enchendo e de repente não tinha mais mesa. E dois rapazes se aproximaram, falando em inglês, e perguntaram: vocês estão sozinhas? A gente disse que sim. Nós podemos sentar com vocês porque não tem mais mesa disponível. Nós aceitamos. Então, eram dois israelenses. Eles estavam, tinham terminado o serviço militar, que aqui o serviço militar é obrigatório para os homens e para as mulheres, e tem uma coisa que eles fazem, é um costume que eles chamam de a grande viagem. Depois dos anos de servindo o exército, eles tomam um ano sabático e vão viajar pelo mundo antes de entrar para a universidade ou de entrar para o mundo do trabalho. Então esses rapazes estavam lá e eles me disseram pra gente que eles iam passar 3 semanas no Rio. Bom, eu fiquei de namoro com um dos rapazes, né? Eu sabia que era uma coisa temporária, que era um amor de verão, vamos dizer assim, porque ele ia embora. Mas aí as semanas, os dias foram passando, a gente foi se encontrando e foi tendo afinidades, mas eu sempre guardando no meu coração: isso vai acabar, isso vai acabar, isso vai acabar. Quando faltava assim uma semana para ele ir embora, ele então me convidou para vir para Israel com ele para a colheita das laranjas, num kibbutz. 40 anos atrás isso se fazia, não sei se ainda se faz hoje em dia. Iam muitos estrangeiros, judeus e não judeus, para ajudar na colheita da laranja. Eu ouvi aquilo, praticamente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Porque eu com 21 anos morava na casa dos meus pais, sabe? Nem me passou pela cabeça falar com os meus pais: para minha mãe, eu tô indo para Israel colher laranja. Com quem? Com um cara que eu conheci 2 semanas atrás. Não fiz isso, não me passou pela cabeça que fosse possível.
Então, na véspera dele viajar, ele ainda falou assim: se você vier para Israel, sabe? E se nós continuarmos a nos ver, e se nós nos entendermos bem, nós podemos nos casar. Mas se nós quisermos nos casar, você vai ter que se converter e trocar de nome. E eu já escolhi um nome para você, é Tirtza. Porque Tirtza é parecido com Teresa, só a fonética, porque o significado não. Teresa não quer dizer rigorosamente nada. Existia uma ilha chamada Tera na Grécia Antiga, então vem de lá o nome Teresa. Então, o que eu entendo, né, a minha interpretação é que quem nascia nessa ilha de Tera eram as Teresas e os Teresos, eu acho, né? Mas Tirtza não, Tirtza tem um significado que é agradável, né? E também tem uma história bonita na Bíblia sobre ela, porque quando o povo de Israel estava no deserto já para entrar na terra de Israel, não tinha entrado ainda em Canaã, vieram cinco moças solteiras falar com Moisés. Falaram assim: olha, Moisés, o nosso pai, que se chamava Tseloferrad, ele não participou da rebelião contra você e contra Arão. Ele morreu por causa do próprio pecado dele. E nós não temos irmão, então não é justo que o nome do nosso pai desapareça, porque ele não tem filho. E o Moisés ficou tão sem saber o que fazer, que ele foi consultar o Eterno, e o Eterno disse: as moças têm razão, e tem que dar terra para elas em nome do pai delas. Aí Moisés faleceu e Josué assumiu a liderança do povo, e elas voltaram a Josué para dizer: olha, nós combinamos isso assim com Moisés. Aí o Josué disse: tá bom, mas vocês só podem casar com pessoas da mesma tribo. Elas concordaram e assim foi, e elas receberam a herança no nome do pai delas. Então eu achei bonita essa história. Agora, por que eu estou contando a minha história pessoal para a escolha do meu nome? Porque eu descobri que eu tinha origem judaica já aos 60 anos. E eu logo comecei a frequentar a sinagoga de Cannes, que era onde eu morava, no sul da França, e comecei a frequentar os cursos de pensamento judaicos, cursos de alfabetização de hebraico. E um dia, subindo a rua, depois de um desses ofícios ou de um desses cursos, subindo a minha rua com a Rabanit, que é a esposa do rabino, nós estávamos caminhando juntas, eu virei para ela e falei assim: olha, sabe de uma coisa? Eu tenho mágoa de Deus, sabe? Eu tenho mágoa de Deus porque ele permitiu que eu chegasse ao judaísmo muito tarde, muito velha. Eu deveria ter chegado antes, eu teria sido mais feliz se eu tivesse descoberto a minha origem judaica antes e se eu tivesse descoberto o judaísmo antes. A Rabanit, para quem eu tinha contado a história do israelense, falou assim: mas a culpa não é do Eterno, a culpa é sua. Porque quando você tinha 21 anos, ele mandou uma pessoa para você, ele mandou um israelense para você. Sabe? Você não aceitou. Pelos seus motivos, você não aceitou. Aí eu fiquei sem argumento com a Rabanit, e quando eu passei o tribunal rabínico, o Beit Din, em fevereiro do ano passado, e que a última pergunta que o rabino fez: qual é o seu nome? Eu disse: é Tirtza. E por que eu mantive esse nome? Não é por causa do rapaz. Eu nem me lembro da fisionomia dele. Se eu encontrasse com ele aqui na rua em Jerusalém, eu não reconheceria. Mas é porque eu entendi, depois dessa conversa da Rabanit, dessa resposta da Rabanit, que esse é o nome que eu deveria ter há 40 anos. E que por motivos eu não tive, mas esse era o nome que o Eterno tinha escolhido para mim. Então, quando eu me converti, eu adotei esse nome. E vá lá, uma bela história, Zerru. Então, eu vou parar por aqui hoje e desejo a vocês Shabbat Shalom.